Só que dentro das despesas necessárias, nós temos os chamados vilões do orçamento. E no caso de um problema financeiro, um desequilíbrio do orçamento da sua família, você precisa olhar com cuidado para os vilões do orçamento, compreender o seu funcionamento e evitar que eles acabem comprometendo as suas finanças pessoais. Tá, mas o que são os vilões do orçamento? Vilões do orçamento são itens das suas despesas necessárias que podem ter uma variação muito grande de um mês para o outro se não forem devidamente gerenciados e controlados. E quem são esses vilões do orçamento? Existem diversos vilões, mas eu queria te dar 2 exemplos que afetam praticamente todo mundo e todas as famílias. Vamos começar pela energia elétrica. É importante que você saiba que todos os aparelhos que transformam energia em temperatura, chuveiro, ou ar-condicionado, geladeira, têm um gasto muito elevado e podem variar muito de um mês para o outro. E aí um dos vilões relacionados à energia elétrica é o chuveiro. Todos nós precisamos, tomar banho regularmente, seja por questões de higiene e, evidentemente, por questões de saúde. Todos nós precisamos de banhos regulares. Só que nós não precisamos de banhos de 15, 20, 30 minutos. E isto pode ter um impacto muito grande na sua conta de energia mensal. Basta que você se descuide um pouco acerca da utilização do chuveiro elétrico, que é transformação de energia em calor, para esquentar a água do banho, para que a sua conta de energia varie muito de um mês para o outro. Um outro elemento, também chamado um vilão do orçamento, é o ar-condicionado. Pela mesma razão do chuveiro, é transformação de energia em temperatura, seja fria, seja quente. Nos dias mais quentes, evidentemente que a gente precisa da utilização do ar-condicionado, porque senão a gente compromete o nosso bem-estar. Ficamos improdutivos e aí a economia acaba não valendo a pena. Mas você sempre deve avaliar se realmente há necessidade de manter o ar-condicionado durante diversas horas ligado, porque ele também causa uma variação bastante elevada na sua conta de energia elétrica. E o segredo aqui é avaliar a necessidade. Se você de fato precisa, se a temperatura natural está insuportável e vai comprometer o seu bem-estar, ok. Mas se você pode não deixar ligado sim, durante várias horas, é muito importante que você reflita sobre isso. Tem consequências e tem consequências financeiras bastante pesadas na sua conta de energia. E por fim, ainda dentro da energia elétrica, a própria luz dos ambientes. Você já deve ter visto em empresas ou em locais de circulação pública aquelas placas afixadas: desenergizem os circuitos elétricos desnecessários. O que as pessoas estão pedindo aqui educadamente, se você não estiver na sala, não for ficar na sala, apague a luz. Não por acaso, grande parte dos estabelecimentos comerciais em que há uma circulação elevada de pessoas utilizam mecanismos de acender e apagar a luz através de sensores de movimento, que é obviamente, se não tem ninguém no ambiente, as luzes devem ser apagadas. O conjunto destes elementos, um chuveiro elétrico utilizado mais racionalmente, o ar-condicionado sempre avaliando da necessidade ou não de mantê-lo ligado durante algumas horas, e o fato de que você precisa desligar as lâmpadas dos ambientes que não estão sendo ocupados ou utilizados, faz uma diferença enorme na sua conta de energia no final do mês. Por isso é que tratamos a energia elétrica como um vilão do orçamento. Perceba, se a utilização for de uma forma não controlada ou não observada, se a gente não prestar atenção nisso, é um elemento da despesa necessária que pode trazer uma variação enorme e um impacto financeiro grande nas suas despesas. Um outro exemplo de vilão do orçamento é o supermercado, a nossa parte da compra de alimentos. E você com certeza já ouviu esta dica: não vá ao supermercado com fome e não vá ao supermercado sem uma lista. E aí a gente precisa voltar naquilo que conversamos no nosso primeiro módulo. Se você for ao supermercado com fome,
você está indo ao supermercado com uma sensação de insatisfação. O seu cérebro está mandando uma mensagem dizendo que você precisa de alimento. Você precisa de alimento, precisa de calorias, precisa de proteínas e o cérebro está sentindo falta disso. E quando você vai ao supermercado, você é exposto a uma grande quantidade de alimentos. Você pega um alimento, coloca no seu carrinho, mas você não consome esse alimento dentro do supermercado. E aí, fatalmente, você manda uma mensagem para o seu cérebro de que você ia satisfazer a sua fome, você pega o alimento, mas você não satisfaz, você coloca no carrinho. Como é que o nosso cérebro reage a isso? A esta quase satisfação que termina numa insatisfação? Ele vai aumentando os sinais relacionados à fome, ou sinais de que precisa de algum alimento e você vai sentindo com cada vez mais fome. O que acontece ao final é que você vai levar muito mais coisas do que você precisa, porque o seu cérebro está provocando você a se alimentar e você não se alimenta, porque você não pode consumir dentro do supermercado. Então a ideia de não ir ao supermercado com fome, ela é basicamente explicada pela nossa forma de funcionar, a nossa fisiologia e como o nosso cérebro interpreta os sinais do mundo. Portanto, não vá ao supermercado com fome, você vai gastar muito mais do que precisa. E você precisa levar sempre uma lista de compras no supermercado, porque as listas lhe dão a clareza daquilo que você precisa fazer ao entrar e uma vez que você terminou, você sai do supermercado. Por que isso é importante? Porque toda a disposição de produtos, de alimentos, de N coisas que você eventualmente possa precisar para sua casa, para o seu lar e para a sua vida, ela está disposta cuidadosamente de forma a capturar a sua atenção nos produtos que você mais utiliza e aqueles que você não lembra, né, se você tem em casa ou não. Não é por acaso que próximo das gôndolas dos supermercados você sempre tem aqueles chocolates pequenos, bastante gostosos, ou você tem pilhas. Pilha é um elemento que a gente sempre precisa e nunca lembra se comprou ou se não comprou. Então você acaba passando e levando pilhas porque para uma eventualidade. Você acaba comprando aqueles chocolates pequenos, gostosos, para uma eventualidade. Sendo que, se você tiver uma lista, você não vai cair nesta armadilha que é desenhada pela disposição dos produtos no supermercado e pela forma como o nosso cérebro interpreta as informações. Muito importante, não vá ao supermercado com fome e sem uma lista. Isso pode ter um impacto muito grande no seu orçamento pessoal. Então esses são dois exemplos de vilões do orçamento. É bom sempre lembrar, dentro das despesas necessárias, quais são aquelas que, se você não gerenciá-las com atenção, se você não estiver olhando para elas com cuidado, elas podem ter um impacto financeiro muito grande no seu orçamento. Estes são os vilões. Só que nada disso importa se você não envolver toda a sua família, todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse orçamento no seu lar. Conversar com os seus familiares, conversar com todos os envolvidos na gestão deste orçamento familiar é um dos pontos mais importantes. E normalmente ele é negligenciado, ele é evitado pelos chefes do lar. Não adianta nada você construir diretrizes, estabelecer um orçamento, identificar quais são as despesas supérfluas, as despesas necessárias, tentar gerenciar os vilões do orçamento, se você não envolver toda a sua família neste processo. Na verdade, o único resultado de não envolvê-los será um estresse generalizado, porque você vai ficar com a sensação clara de que você desenhou um plano, esse plano é para resolver um problema da família, mas ninguém está seguindo esse plano. As pessoas não seguem as diretrizes que você desenhou, só que você desenhou para você mesmo. Você não comunicou a elas. Por isso que é muito importante uma conversa. E essa conversa ela não é fácil. Você vai falar para as pessoas que você possui algum afeto, um carinho, de que elas precisam reduzir os gastos supérfluos, que elas precisam ter atenção com as despesas necessárias, para evitar de serem capturadas pelos vilões. Você vai dizer que vocês não vão fazer mais passeios, vamos adiar as viagens, vamos reduzir os gastos com celular, com vestuário.
para que em algum momento o seu orçamento familiar entre em equilíbrio e que vocês possam novamente, pensar em realizar sonhos ou sair da situação de devedor para poupador e futuramente investidores. Isso está longe de ser fácil, mas é necessário porque senão não vai funcionar. E a melhor forma de fazer isto é não escondendo a situação. Sente com seus familiares, explique a real situação financeira, afinal de contas todos são envolvidos nisso, e mostre que, uma vez que esse problema for resolvido, for equacionado dentro do plano que você desenhou, todo mundo vai poder realizar os seus sonhos, as suas vontades de forma mais organizada. Vocês não estão proibindo eternamente os filhos de viajarem, terem passeios, roupas novas ou até estudar fora do país, por exemplo. Mas o que você está deixando claro é que há necessidade de reorganizar as finanças para que vocês não entrem numa situação que fique muito difícil de sair depois. E como dica, há uma sequência de passos que você pode utilizar nessa conversa. Sente com a família, explique a real situação financeira e mostre o que você precisa fazer, dando ciência para eles de todo o orçamento que você construiu até agora. Explique em quanto tempo você pretende que suas finanças do seu lar voltem ao equilíbrio e que depois deste tempo, com as finanças no lugar, todos vocês poderão realizar os sonhos, os desejos que tanto querem fazer. Mas é fundamental conversar e envolver a família. Não há a menor chance desse plano dar certo se todos os envolvidos não estiverem alinhados e dispostos a implementá-lo. O objetivo deste módulo foi mostrar para você a importância da construção de um orçamento familiar. Ao conhecer as suas receitas e as suas despesas, você sabe para onde o seu dinheiro está indo. Nós conversamos sobre as despesas, a classificação das despesas, a importância de você ter isso de forma intuitiva, as armadilhas e também o quanto é importante e fundamental você envolver toda a sua família. E também falamos sobre as receitas, Você precisa registrá-las, precisa anotar os seus ganhos e quando eles entram. Quando você compara receitas e despesas, você tem o seu saldo. E ao conhecer o seu saldo, você terá clareza se é alguém que é um poupador, que sobra dinheiro e que futuramente poderá se transformar em um investidor, ou se precisa reorganizar a forma como gere as suas despesas e também as receitas urgentemente. Até a próxima!